Direto da redação. Após a ocupação do Congresso por parte de deputados e parlamentares do Congresso e do Senado, por parte de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, e o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, eles fizeram um apelo aos parlamentares por respeito. E com esses atos antidemocráticos, que são considerados antidemocráticos, o PL, o Partido Liberal, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ele pode perder o registro para disputar as eleições de 2026. Nós vamos agora primeiro conferir a reportagem, as informações sobre essa retomada das sessões, essa crise no Congresso, com a reportagem da Mayra Heine. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro acabou intensificando muito, né, as tensões políticas no país. O cenário no Congresso representa muito isso, né? Mas depois de pernoitarem na Câmara e travarem a pauta de ontem, hoje já tem reunião de líderes marcadas aí tanto no Senado quanto na Câmara para as 4 da tarde. Os parlamentares cobram que os presidentes das casas pautem a anistia geral e restrita para os condenados dos atos do dia 8 de janeiro e também pedem que seja pautado aí o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ontem o presidente da Câmara, Hugo Mota, cancelou a sessão que já estava agendada. Ele disse que o parlamento deve ser uma ponte de entendimento. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um apelo para que os trabalhos no Congresso fossem retomados com diálogo, respeito e civilidade. As medidas impostas por Moraes também tiveram repercussão junto ao governo dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental ameaçou aí quem colaborar com o trabalho do ministro do STF. E, Luciana, hoje pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente receba visitas de familiares sem a necessidade de uma autorização prévia do STF. A decisão abrange filhos, cunhadas, netos e netas de Bolsonaro. Só que para a gente dar uma atualizada, ontem o Hugo Mota ele abriu a sessão da Câmara dos Deputados logo após negociar com deputados bolsonaristas. Em que base ele negociou, que a imprensa noticia hoje, é de que ele teria aceitado colocar em pauta os 2 pleitos, que é a anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos, pela tentativa de golpe, e votar também o impeachment, ou melhor, o fim do foro privilegiado. Esse foi o combinado. Isso teria sido negociado. Eu tenho aí a declaração do Sóstenes, do deputado Sóstenes Cavalcante, aqui do estado do Rio de Janeiro. Está no ponto aí? Vê se está no ponto aí. Pessoal, o objetivo nosso é comunicar como foi construído o acordo de forma transparente para todo o Brasil e vocês da imprensa. O momento do país é gravíssimo. Nós temos o poder legislativo de cócoras para o poder judiciário. Toda esta ocupação feita pelos guerreiros parlamentares que cumpriram até agora tem o objetivo principal da volta das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. E é isto que foi fruto do acordo. O presidente Hugo Mota pediu aos líderes aqui representados, Partido Progressista, que começou na figura do Evair de Mello, Partido União Brasil, na figura do líder Rodrigo, Partido Novo, na figura do líder Marcel Van Hatten, os líderes da oposição, que aqui está o Zuco, a líder da minoria Carol, e também tenho autorização para falar no líder do partido PSD, do líder Brito. Nós construímos o compromisso com essas lideranças que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF.
junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia dos presos políticos. É compromisso desses líderes que nós pautaremos ambas matérias, começando tirando esse instrumento que, lamentavelmente, em algum momento foi colocado para proteger os parlamentares, mas que começou a servir de instrumento de chantagem dos deputados e senadores, que é o foro privilegiado no STF. Então, esse foi o acordo. Não sei se os demais líderes querem falar. Tá, peraí, os líderes vão falar e depois a gente pode responder. Líder Marcel Barrato. Viu aí? Então, ele fala ali quais foram as bases do acordo com o Hugo Mota para desocupar ali a mesa diretora e o Congresso Nacional. Mas já está comigo aqui virtualmente nos estúdios o advogado Antônio Maurício Costa, para a gente conversar aqui sobre as implicações e qual o remédio jurídico que existe para esse tipo de conduta em relação ao Partido Liberal, que é o partido do Sóstenes Cavalcante, da maioria desses parlamentares, que ele também não tem só gente do PL, pelo que eu estou vendo, né? E o que poderá acontecer aí com os desdobramentos disso com relação até o impacto nas eleições de 2026. Doutor Antônio Maurício, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes. Prazer estar com você agora pela manhã. Eu gostaria, Roberto, antes de adentrar sobre o tema, dizer que essa questão que ele está tratando aí de tirar o foro privilegiado, ele poderia fazer, mas isso só valeria para a próxima legislatura, né? Para essa legislatura ficaria a regra ficaria casuística e o próprio Supremo derrubaria a regra. Então, mas vamos voltar à questão do tempo, né? Como toda essa confusão começa, né? Ela se inicia antes de Bolsonaro ser presidente da República, né? É importante as pessoas entenderem por que esses processos, e até alguns processos de pessoas sem foro privilegiado, foram parar no Supremo Tribunal Federal. Existe uma regra no Código de Processo Civil e Código de Processo Penal, que é a questão da continência, né? A continência e prevenção. O que é isso? É quando um processo é distribuído com um determinado fato, caso concreto, a um magistrado, todos os assuntos relacionados àquele fato, ele torna aquele magistrado o juiz natural daquela causa. Então, o que aconteceu na época? Houve uma greve de caminhoneiros, não sei se você se recorda, Roberto, uma greve de caminhoneiros no ano de 2018. O presidente Michel Temer era o presidente da República. E essa greve dos caminhoneiros, ela levou um determinado período e várias confederações se reuniram em Brasília. E essas confederações entraram com um remédio jurídico de natureza constitucional, a DPF, e essas confederações, elas conseguiram, se não me falha a memória, eu estou aqui sem telepronto, sem nada, que eu não uso isso, essas empresas conseguiram uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Mas por que o Supremo Tribunal Federal? Porque a greve era nacional. As infrações penais tinham natureza, iam além dos estados, atingiam toda a federação. Então,
ficou-se decidido que ali seria a competência do Supremo naquela ocasião. Deixa eu só dar uma colocada aqui para o pessoal entender a gente direitinho. Eu estou compreendendo exatamente o que o senhor está falando, é para facilitar aqui o entendimento dos nossos telespectadores aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que houve uma greve nacional em todos os estados de caminhoneiros. Por conta disso, essas questões elas passaram a ser tratadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque não era uma greve, por exemplo, só no estado do Rio, só em Mato Grosso, só em Minas. A abrangência dela era nacional. Então aí a competência passou a ser do Supremo e o Supremo entrou na história. É isso. E isso em 2018. 2018. Bolsonaro nem existia no radar. Não tinha nada a ver. Vem a eleição de 2018. Bolsonaro ganha a eleição. Logo assim, Bolsonaro ganha a eleição, o primeiro cidadão a reclamar da eleição foi Bolsonaro. Bolsonaro foi para a mídia para dizer que ele teria ganho no primeiro turno e que houve fraude nas urnas. Olha, foi uma denúncia, ele denunciou isso por meio de entrevistas. Olha, veja bem, isso que ele fez acendeu uma luz. O que esse cara está querendo? Esse cara acabou de ganhar a eleição. Esse cara está praticamente sentado na cadeira. Todo mundo reconhece a eleição dele, ninguém criou problema com ele. E ele está reclamando da eleição dele? Bem, acendeu. Para mim, por exemplo, que sou velho de guerra, acendeu uma luz. Esse cara quer problema. Durante o governo dele, ele conseguiu ir arranjando uma porção de encrenca, dizendo que ia tirar o juiz, que ia botar o juiz para fora, que ia demitir juiz, que ia fazer, que ia acontecer, porque o judiciário era isso, o judiciário era aquilo. E começou a criar problema com os ministros. Veio a pandemia e o que acontece? Aparecem várias liminares do Supremo Tribunal Federal em relação à Covid. A maioria delas da relatoria do ministro Lewandowski, na época, com relação ao problema de município, que era o município que tinha que resolver o problema e tal, aquelas brigas que houveram. Né? Eu estou contando a coisa na linha do tempo para saber, e a confusão começa. Ele vai para o 7 de setembro e começa a xingar Alexandre de Moraes. Aí vem uma briga do próprio Bolsonaro com Celso de Mello. Não foi? Você lembra da briga dele com o Celso? Lembro disso. Celso de Mello também era bandido, não prestava. Celso de Mello era ministro do Supremo Tribunal Federal e que aposentou, exato. Foi para a aposentadoria. Exatamente. Um dos ministros mais notáveis, um jurista de Tatuí, de São Paulo, uma pessoa distintíssima. Então, quer dizer, aí Celso de Mello, aí começou todo mundo a xingar Celso de Mello, botou a militância para xingar o Celso de Mello, começou a xingar o Celso de Mello. Aí apareceu aquela reunião em que ele falou aquela opção de bobagem, né? Muito bem. Aí vem 2021. A Lei de Segurança Nacional foi reformada, foi modificada. O Bolsonaro modificou a Lei de Segurança Nacional, pela Lei 14.721, me parece, aí me ajuda aí se é isso mesmo. Eu estou sem nada aqui, eu não uso nada. De 2021. Essa lei está assinada por Jair Bolsonaro, Anderson, esse Anderson que é ministro da Justiça, Braga Neto, Heleno. Você está falando de Anderson Torres, Braga Neto, essa turma toda. Assinaram essa lei. Essa lei foi publicada em 2 de setembro de 2021. E o que é essa lei? O que é essa lei? A previsão dessa lei? Essa lei passou a criminalizar a tentativa de golpe. Veja bem, mas qual foi o acerto que o Bolsonaro fez? Eu vou ganhar a eleição,
Se alguém reclamar, eu ponho na cadeia. É a conta que o Bolsonaro fez. Eu estou falando de 2 de setembro de 2021. Poucas pessoas fizeram essa linha do tempo, para a gente entender o que deu errado, né? Então, o que deu errado? Porque o que acontece é que as coisas que Bolsonaro foi fazendo foi dando errado, entendeu? E não foi porque ninguém apertou ele, não. É porque ele realmente era embrulhado, ele sempre foi um cara complicado, entendeu? E ele fez o negócio e deu errado, deu ruim. Só para aqui fazer uma correção, a lei é a 14.197, de 2021. Exatamente, Roberto. Olha aí, ela está assinadinha aí, vê quem é que está assinando ela aí. Não, quem sanciona a lei é o presidente Jair Bolsonaro. Ele sanciona a lei. Ele sancionou a lei. Mas quem está assinando junto com ele a lei? Ah, não, aí tem ministro, tem o ministro da Justiça, tem o ministro de Segurança. Não, eu estou falando isso. Todo mundo assinando aqui. Eu estou falando isso para mostrar a você que está em casa, que não conhece a história, que essa lei que ele está pedindo... Assinam a lei Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Walter Souza Braga Neto, Damaris Regina Alves e Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Foram os signatários dessa lei que está condenando agora o Bolsonaro. Veja bem, o que ele está se insurgindo é contra um cidadão que está a serviço do Poder Judiciário. Nós, como advogados, não podemos nos humilhar a esse ponto. Esse rapaz, ele está lá cumprindo a missão dele. Poderia ser meu filho, poderia ser um parente seu, poderia ser quem for, entendeu? Alexandre de Moraes poderia ser um conhecido da gente. Doutor Maurício, o senhor está colocando uma coisa aqui, e eu estou entendendo, porque o senhor traçou uma linha do tempo aqui muito interessante, porque as pessoas pensam que o Alexandre de Moraes caiu nessa história de paraquedas, que ele pegou o processo, levou para ele quis julgar, e não é isso. O senhor está traçando uma linha do tempo que o Alexandre de Moraes entra nessa história desde a greve dos caminhoneiros, se tornou juiz prevento, e essas ações todas foram parar com ele, porque ele já era juiz prevento desde essa questão dos caminhoneiros no governo Temer. Exatamente. E que isso é um desdobramento, né? Isso vem se desdobrando. E vai se desdobrando, vai para ele. Por causa da questão da continência. Mas ninguém explica isso às pessoas. As pessoas não sabem, as pessoas acham que o ministro Alexandre está perseguindo. Porque a norma jurídica diz o seguinte: o juiz prevento é o Alexandre de Moraes. Se caísse nas mãos de outro ministro, aí teria ilegalidade. Mas aí tem outra história ainda mais complicada ainda para a pessoa entender. O Alexandre de Moraes vem a ser ministro do Supremo e também presidente do TSE. Olha só. Então ele, como presidente do TSE, teve que conduzir a eleição de 2022. Olha, você observa que são coisas assim, bem... E só pra gente também assim falar com o público da gente aqui para entender, os ministros do TSE, ali é um rodízio, então o ministro do Supremo, ele durante um período, ele vai pro TSE e ali se escolhe o presidente. Por mandato. Por mandato, ele tem um mandato, 2 anos também no TSE. Então há um rodízio ali, não é? Exatamente, o juiz eleitoral tem um rodízio. Como juiz eleitoral, ele o que fez? Ele tocou a eleição que era a eleição de presidente da República. Então, aí o que acontece? Aí as pessoas acham que ele caiu de paraquedas. Não, ele está tocando. Então vem os atos do dia do 8 de janeiro. 8 de janeiro. Só que o 8 de janeiro, a tal da festa da Selma, ela é muito anterior, porque desde quando a eleição, que o Bolsonaro perde a eleição, o pessoal vai para a porta do exército. Quartel, e essa confusão ficou até o 8 de janeiro. Entendeu? Então é preciso que as pessoas se levantem, entendeu? E que mostre a verdade.
Aparece esse cidadão lá dizendo que vai jogar bomba, que mata, que faz, acontece, lá dos Estados Unidos. Doutor Maurício, e existe também muita desinformação nesse processo todo. Por exemplo, tem gente que fala que Alexandre de Moraes prendeu criança. Não tem nenhuma criança presa, porque não tinha criança nesse ato aí no 8 de janeiro. Ah, tem velhinhas presas. Não, tem pessoas ali que tinham mais de 60 anos no uso de suas faculdades mentais normais. Roberto, que foram você sabe como que as pessoas foram condenadas ali? Eu até estava conversando com uma pessoa amiga essa semana. As pessoas foram condenadas pelos celulares. As pessoas tiveram os celulares presos. E algumas delas pelas redes sociais também, né, doutor Maurício? Que Não, fotografaram, divulgaram tudo. Sim, mas eu estou explicando a você que ninguém foi condenado sem prova material. Ninguém. O cara teve o celular dele preso. Dentro do celular dele tem tudo que ele fez. O grande problema hoje... E outra coisa também, assim, que a gente precisa, desculpa estar interrompendo assim, é só porque a gente vai pegando aqui, como eu tenho a participação lógico, é isso mesmo. De telespectador aqui, eles me acionam. O que é preciso a gente explicar aqui nessa questão desses atos antidemocráticos? Eu tenho visto muita gente dizer que não foi não, foram velhinhas, foi um passeio no parque, porta de quartel, o exército não se envolveu na história. Mas Bolsonaro foi para lá chamar comandante de exército para se envolver nisso. O serviço especializado do exército é uma força altamente especial, que é o Kid Preto. Tinha lá uma operação Punhal Verde e Amarelo, que previa matar, que previa assassinar. Esse pessoal é a força mais especial do exército. Não foi as Forças Armadas, mas setores do exército estavam envolvidos com Bolsonaro nessa história toda. Mas a questão que eu estou colocando aqui, essa questão ela vai ser julgada. Essas pessoas já foram julgadas, algumas já foram julgadas e tal, mas esse processo vai ser julgado. Mas o mais grave que a gente tá vendo aí é o quê? É o filho de um presidente da República, deputado federal, que vai para o exterior, entendeu? Para praticar atos de traição ao Brasil no exercício do mandato eletivo. E é aí que eu quero chegar. É aí que é a cereja do bolo que eu gostaria que o senhor tratasse disso. Exatamente. Então, o que acontece? Você vai lá na Constituição, no artigo 17, inciso 2. Você tem aí? Está com a Constituição? Tá aí, ó. Artigo 17, inciso 2. Está marcadinho de verde aí. Então, o que diz ele, Roberto? Diz para nós que eu não uso o telefone. Vou pegar aqui e vou ler aqui o que diz o artigo e o que diz o inciso. Vamos lá. O artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. O caráter nacional, que é o inciso 1. Agora o inciso 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Quem está mandando hoje no PL? É o Donald Trump. É o partido de Donald Trump. O PL fez uma manifestação dentro do Congresso Nacional com a bandeira dele. Dos Estados Unidos. Então, agora vamos lá, a Lei 9.096, o que ela diz? O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Eu já vou direto aqui no inciso 2º aqui, ó. Estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros. Tá marcadinho. Evidentemente, Roberto, que o juiz da causa, que é o Alexandre, ele já deveria ter suspendido a verba do PL. O fundo partidário? Fundo partidário do PL, porque nós hoje estamos pagando um deputado lá no exterior para trair a nação. Não é isso? Tá claro? Então, veja bem, o senhor acha que já existem os elementos suficientes hoje para o Supremo ele cassar o registro
suspender o fundo partidário e caçar o Sim. registro do PL. Você acha que é possível... Todas essas pessoas que estão envolvidas nessa situação e que estão promovendo a traição da nossa nação, eles não terão idoneidade para ser candidato, não vão ter registro. Não pode então ter o senhor registro acha que para ser o candidato. PL, na eleição do ano que vem, não se surpreenda, então, se o PL não tiver registro para disputar a eleição? Nem só o PL, mas como os personagens envolvidos nessa traição. Por quê? Ele não tem idoneidade para exercer o mandato eletivo, porque o mandato eletivo, ele é uma coisa sublime. Você vai defender o munus público e você, quando é eleito, você não pode ser eleito para fazer molecagem. O doutor Maurício, o senhor está falando de um negócio aqui, porque se isso acontecer, isso vai ser um tsunami na vida de um monte de gente. O senhor tem governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está enfiado no PL, que é candidato a senador. Os filhos de Bolsonaro, todos eles, com exceção de Eduardo Bolsonaro, que está homiziado lá nos Estados Unidos, são candidatos. O Carluxo é candidato a senador lá em Santa Catarina, Flávio Bolsonaro aqui no Mas você observa, no Brasil. Vou fazer uma meia-culpa aqui. Você observa que tem umas pessoas que não estão botando a cara na reta nessa questão nessa questão de traição. Eu não vi a Michele botar a cara na reta, né? Deve estar orientada por algum advogado. Não vi o Carluxo botar a cara na reta. Não botou. Carluxo estava em manifestação em Criciúma no último final de semana. O Flávio Bolsonaro ontem estava dançando a INC dentro do Senado lá com os senadores, rebolando, quebrando. Isso aí, meu amigo, esse tipo de comportamento, aí lá na frente vai dar outra confusão e as pessoas não vão entender. Olha, só vou deixar claro que as pessoas acham que para poder impugnar um registro precisa ter partido. Qualquer cidadão pode impugnar uma candidatura. O TSE já decidiu isso. Isso tem um nome, chama-se notícia de inelegibilidade. Dentro do prazo de 7 dias, quando o cidadão apresenta a sua candidatura, qualquer cidadão, entendeu, pode entrar na Justiça Eleitoral e impugnar esse candidato, entendeu? Inclusive, nós tivemos um caso agora, foi nessa eleição, até mandei para você, de um cidadão envolvido com atos de poder paralelo lá na Baixada, não foi isso? Foi milicianos, envolvimento com milícias, 2 candidatos a vereadores. Exatamente. Eles não tinham sequer condenação, né? E o TRE indeferiu o registro e o TSE manteve. As pessoas estão achando que olha, vocês que estão aí no Senado, vocês que estão aí na Câmara dos Deputados, entendeu? Não vou citar nominalmente ninguém, porque, olha, vocês não são obrigados a ser candidato, não. E nem nós somos obrigados a eleger vocês, não. Entendeu? Isso aí é um assunto muito complicado. O que vocês estão... que o presidente dos Estados Unidos vai invadir o Brasil, que vai fazer... Eu não acredito nisso, não. Doutor Maurício, eu gostaria que o senhor avaliasse uma outra coisa, ficasse atento à reportagem que eu vou chamar agora aqui, com a Beatriz Arcoverde, porque após a tomada do parlamento, essa ocupação, essa barafunda todos os últimos dias, o Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados, e o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, eles teriam chegado a um acordo com esse pessoal e que os levou, até a atualização que a gente vai dar na matéria agora, eu vi aí. A desocupar ontem o Congresso. Vamos aqui entender melhor aqui na reportagem da Beatriz Arcoverde, por favor. O presidente
presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, abriu a sessão plenária na noite desta quarta-feira por volta das 10h30 da noite, após um longo período de obstrução e protestos por parlamentares da oposição. Mota criticou a ação dos deputados e disse que as manifestações têm que obedecer o regimento da Casa. E esse exercício do mandato, ele se dá principalmente no respeito àquilo que para nós é inegociável, que é o direito de cada um aqui exercer o direito à fala, o direito a se posicionar e de quem preside a casa de presidir os trabalhos. Parlamentares da oposição estão desde terça-feira obstruindo os plenários do Senado e da Câmara dos Deputados, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles também querem que seja pautada a anistia geral e restrita aos condenados por tentativa de golpe de Estado no julgamento da trama golpista. Assim como o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Hugo Mota lembrou que não se pode negociar a democracia. Nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da casa. É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa casa é o sentimento maior, que é termos a capacidade de aqui dialogar, fazermos os enfrentamentos necessários e deixarmos a maioria se estabelecer. Ao chegar ao plenário da Câmara, Mota teve dificuldades de assumir sua cadeira na mesa diretora, por obstrução de alguns parlamentares, especialmente os deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul. Na frente do Congresso Nacional, a Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada e fechou a entrada das casas legislativas. De Brasília, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Doutor Maurício, foram retomados os trabalhos, eles negociaram. Agora eu gostaria que o senhor avaliasse o seguinte: está dizendo que vai botar lá, vai colocar em pauta a votação do fim do furo privilegiado e a anistia pelos condenados pela tentativa de golpe. Como é que pode anistiar quem nem condenado ainda está? Roberto, eu não consigo entender. O pessoal, ele é muito mal orientado. Você claro, né? Para ser claro, eu tenho eu fico até com uma certa pena, porque como que alguém quer uma coisa que sabe que não vai ter como ser resolvido, né? Não tem como, porque esbarra em outros tipos de princípio, porque na verdade ninguém quer fim de foro, ninguém quer nada. Eles querem tumultuar, entendeu? Para continuar na prática golpista, agora com aval do presidente dos Estados Unidos. Porque a gente precisa ficar atento, e essa foi uma das grandes razões de eu estar dando essa entrevista aqui, porque hoje nós temos que ficar atento, porque nós estamos diante do presidente dos Estados Unidos, que entrou numa briga do Brasil, né? Ele está atirando contra um juiz da Suprema Corte brasileira, né? Então, precedente, né? Assim, historicamente. Esse cidadão, só para ter ideia, e eu vou falar que provavelmente algumas pessoas do judiciário devem assistir essa nossa reportagem. São várias pessoas do Poder Judiciário. Então, ele chegou lá nos Estados Unidos, meteu uma canetada e demitiu 17 juízes. Olha, como que um país admite que um presidente da República chegue e demita 17 juízes porque não gostou da cara dos cidadãos, sem nenhum processo legal, sem nada, entendeu? Isso os Estados Unidos é uma república de bananas, entendeu? Porque como que um país admite um sistema de
jurídico do país admite uma situação dessa, né? A nossa Constituição, por exemplo, nós temos como nos defender. Inclusive, você sabe que caso de traição, existe até a previsão de pena de morte. Esse também é outro detalhe, porque as pessoas acham que o Brasil não tem pena de morte. Em um caso, está prevista a pena de morte. Traição à pátria. Exatamente. Então, veja bem. E como é que seria a execução de um traidor da pátria, segundo os preceitos constitucionais legais? Acho que é fuzilamento. Não? Fuzilamento. Está no Código Penal Militar. Esse assunto, inclusive, há uns 20 anos atrás, derrubou uma porção de gente num concurso do Ministério Público, aqui do estado do Rio de Janeiro, que caiu isso na prova do Ministério Público, e todo mundo dançou na época, e os caras que fizeram a prova, né, vieram de lá com a cabeça inchada, como que eu não sabia que no Brasil... Isso está no Código Processo Militar, né? Não é no Código Penal Militar. Código Penal Militar. Não está no Código... E isso aí se aplica... E se aplica civil também? Olha, se aplica a civil, mas é preciso que as pessoas estejam, que o país esteja em estado de guerra, né? Se o presidente Lula meter um decreto dizendo que o Brasil se encontra em guerra com os Estados Unidos, a coisa fica mais complicada, né? Então, mas eu tenho para mim, as pessoas acham que, por exemplo, uma situação de traição, eu acho que uma situação de traição da pátria deveria ser submetida ao Tribunal do Júri. Eu acho isso, né? Isso é uma opinião minha, né? Eu acho. Mas há outras correntes. A norma não prevê isso. A norma prevê. Não prevê isso, né? Não prevê isso. Mas eu acho que todo crime contra a vida está na Constituição, está nos direitos e garantias individuais, são cláusula pétrea da Constituição. Eu acho que seria o Tribunal do Júri. Eu, na minha humilde opinião de um advogado das antigas, dos advogados. Das antigas. Doutor Maurício, nós estamos praticamente aqui encerrando já o programa aqui, passou rápido porque o tema é muito instigante, o pessoal participa aqui, eu prometo aqui depois responder todo mundo aqui que mandou aqui mensagem, gente do Brasil inteiro. Acho que a gente precisa entender como que Alexandre Moraes, porque as pessoas acham Alexandre Moraes, por que Alexandre Moraes está aqui? Ele não está aí por acaso, não. Ele está aí por causa da greve dos caminhoneiros de 2018, que tudo começou na greve dos caminhoneiros de 2018. E o presidente o senhor falou agora em um magistrado, tem um magistrado aqui que ele é de uma cidade que eu não vou mencionar o nome, porque ele não é aposentado, mas eu vou manter em sigilo aqui. Mas ele está lembrando aqui o seguinte, que a prisão de Bolsonaro e de tantos outros ali, hoje, ela se dá por tentativas de coação, de interferência durante o curso de um processo. Que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. É muito importante o que ele está falando. E se você coagir testemunhas, coagir a justiça durante o curso de um processo, é legítima a prisão. Veja bem, foi muito importante o que ele disse. O que ele disse realmente é o cerne da questão. Ele disse. Porque, na verdade, a gente está traçando a linha do tempo. Mas é preciso saber por que o Bolsonaro está preso, né? E eu acabei não falando isso. E ele tem toda a razão, o magistrado. Ele tem toda a razão. O Bolsonaro está preso porque ele estaria promovendo a coação, a obstrução, entendeu? A um outro processo. E usando, inclusive, para coação, um país para agredir o próprio Brasil. Então, na verdade, a prisão dele ainda não é pela condenação dos atos
do 8 de setembro, mas sim pela obstrução que está causando ao andamento desse processo. E a prisão dele é legítima, não dá nem para discutir isso, entendeu? Essa questão. Eu só não adentrei mais essa questão, porque eu não quero rotular como eu estou aqui tratando de um assunto contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro. Eu estou mostrando o que o Bolsonaro fez que deu errado. São as explicações jurídicas. E que vai continuar dando errado. E o magistrado falou com toda razão. Mas isso aí é o que ele está fazendo que está dando errado. E realmente faltou eu falar sobre a prisão. Perfeito. Por quê? Porque a prisão hoje é a razão pela qual está todo mundo desesperado, né? Está todo mundo... Por quê? Eles estão falando da prisão, mas ninguém está falando do que aconteceu lá atrás. Doutor Maurício, deixa eu aproveitar, porque já até passamos o horário aqui, para a gente encerrar mesmo a pitada aqui. O senhor acha que o Silas Malafaia vai ser preso? Já tem elementos para prender o Silas Malafaia? Mas eu não sei por quê. Aonde é que ele arranjou esse habeas corpus tão grande até hoje que não aconteceu nada com ele? Né? Porque ele está cometendo barbaridades. Ele chama o ministro Alexandre de Moraes de criminoso, o ditador da toga criminoso. Ditador, tudo bem, ele pode considerar ditador. Daí a pouco ele chamar de criminoso, né? Porque você está atribuindo a prática de crime ao magistrado. Eu estou lendo até a obra atualizada do Alexandre de Moraes, agora Direito Constitucional. Ele enfatiza muito a questão do binônimo, que é ancorado, que é amparado pela Constituição. Liberdade, responsabilidade. Em algum momento ele vai dançar. Na verdade existe uma colocação desse... liberdade e responsabilidade no quesito liberdade de expressão, tá? Nesse âmbito. A liberdade... As pessoas falam na liberdade de expressão como se a liberdade de expressão fosse você pudesse fazer o que quiser. Absoluta, né? É absoluta, você pode fazer o que quiser. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você tentar sair na rua nu, você vai ser preso, não vai? Claro que vai. E não deixa de ser a liberdade de expressão, não é? Mostrar as extrovertas, a liberdade. Não é a liberdade de expressão? É verdade. Então, mostrar as extrovertas, mostrar... Então, isso aí é uma... Isso é uma você vai responder por isso. Pode sair nu na rua, mas daí vai arcar com a consequência. Vai ele recolher. Vai botar num carro, não vai? Tirar dali. Então você tá atentando contra a ordem pública, né? Contra as regras do Código Penal. Quer andar nu, vai pra praia de nudismo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando assim, não é liberdade de expressão? Liberdade de expressão. Não é? É liberdade de expressão. O cara, se ele sair, então as pessoas acham que tudo é liberdade de expressão e não é bem assim. Não é? A pessoa abre a Constituição e diz, eu estou com a Constituição, liberdade de expressão. Desde o dia que Jair Bolsonaro entrou na presidência, que ele está com esse negócio de liberdade de expressão, e está dando ruim, e ele não está entendendo que não é bem assim. Né? Olha, e tem muita gente falando o seguinte, que Alexandre de Moraes caiu na furada. Mas quem está com tornozeleira eletrônica, quem está preso é Bolsonaro. Quem vai pegar 30 anos de cadeia é Bolsonaro. Veja bem, mas esse pessoal caiu tá na furada. Vai dar ruim, entendeu? Tá dando ruim, acreditando em bravata. Mas olha só, é bom até a gente conversar sobre isso. Alexandre de Moraes não é nada. Alexandre de Moraes é um juiz da Suprema Corte. As pessoas não estão entendendo. Ele é um juiz. E se ele sair dali, vai entrar outra pessoa ali. E não vai fazer diferente, não. Não tem como fazer diferente, não. Porque quem fez a lei foi o próprio Bolsonaro, não, e é isso. E outra coisa, a decisão não é individual, as decisões ele manda para o colegiado. O Alexandre de Moraes ele tem o seguinte rito: Polícia Federal investiga, manda para ele remete para a Procuradoria faz o relatório, vem para ele dá o relatório e manda para o colegiado. Mas veja bem, rapaz, você está falando de um juiz da decisão do juiz da Suprema Corte. Agora vamos fazer o seguinte: se um juiz da Suprema Corte está tendo dificuldade de prender Bolsonaro, você já imaginou um juiz de primeira instância? O que ele não faria com esse cara? Meu Deus do céu, esculhambar o juiz de primeira instância. O que ele não faria com o cara? Hein? Você está entendendo? Eu acho que o cidadão que responde uma ação penal,
ele tem que ter a responsabilidade de de responder e ter respeito com o Estado. Claro. Entendeu? Que Alexandre Moraes entrou numa furada, que Alexandre Moraes não é nada, Alexandre Moraes é apenas responde pelo Estado. Entendeu como é que é? E isso aí, esse tipo de colocação, é colocação de anarquismo, entendeu? Nós não podemos viver no anarquismo. Como é que nós vamos viver no anarquismo? Tem que ter uma democracia com responsabilidade. Doutor Maurício, isso está funcionando. Nós agora estouramos mesmo aqui o horário aqui. Eu queria agradecer o senhor aqui pela participação aqui, pelos esclarecimentos, por traçar essa linha do tempo aqui, juridicamente. Eu que agradeço a você. Eu acho que essa colocação nossa aqui, ela vai ela vai andando e vai chegar no registro das candidaturas. Quando chegar no registro das candidaturas, vai ter muita gente reclamando do que aconteceu agora. Santo Antônio se enganou. Um abraço, doutor. Fica com Deus, um abraço.